Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre as propriedades dos limites. Conforme a gente observou na aula anterior sobre a definição de limites, é um tanto quanto trabalhoso a gente calcular limites mediante a definição. E é nesse sentido, no sentido de facilitar os cálculos, de facilitar as contas, que existem as propriedades dos limites que nós vamos estar trabalhando aqui nessa aula. Tudo bem? Bom, a primeira propriedade dos limites diz o seguinte: limite de f de x mais g de x quando x tende a A é igual a limite de f de x quando x tende a A mais limite de g de x quando x tende a A. Logicamente, considerando que esses dois limites aqui, pessoal, existam, tá? Então, em outras palavras, essa propriedade diz pra gente que o limite da soma, tá vendo aqui? Ó, o limite da soma é a soma dos limites. Vamos ver como é que a gente demonstra isso? A ideia é a gente usar a definição de limites para demonstrarmos as propriedades. Portanto, se você não assistiu a aula anterior sobre a definição de limites, eu acho que seria interessante você assistir, porque a gente vai estar usando a definição de limite aqui o tempo todo. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver como é que a gente demonstra isso. Demonstração. Vou fazer bem devagar, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Bom, inicialmente, vamos considerar que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L e o limite de g de x quando x tende a A é igual a M. Vamos escrever isso? Considere limite de f de x quando x tende a A igual a L e limite de g de x quando x tende a A igual a M. Então, eu devo mostrar agora que o limite de f de x mais g de x quando x tende a A vai ser igual a igual a L mais M. Isso aqui que eu devo mostrar. Tá, então, vamos lá. Organizando a nossa escrita. Assim, devemos mostrar que o quê? Definição de limite agora, tá, pessoal? Que dado epsilon maior do que zero, dado um epsilon qualquer maior do que zero, eu devo exibir um delta, né? Exibir um delta, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição, ó, tal que, vou até destacar a condição que esse delta precisa cumprir, tal que zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em quê? Em módulo da função f de x mais g de x, olha, f de x mais g de x, menos o limite que é L mais M, menos a soma L mais M, isso tem que ser menor do que epsilon, tá, pessoal? Então, eu estou usando aqui a definição de limite, tá? Para demonstrar essa propriedade, eu estou considerando que o limite de f de x quando x tende a A é L, o limite de g de x quando x tende a A é igual a M, portanto, eu devo mostrar que o limite de f de x mais g de x quando x tende a A é L mais M. Isso, de acordo com a definição, significa que para todo epsilon maior que zero, que eu considerar, eu devo exibir um delta, né? Existe um delta que cumpre essa condição aqui, ó. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo da função considerada, que é a função soma, menos o limite, que é o L mais M, tem que ser menor do que epsilon. Excelente, excelente. Vamos lá, continuando. Vamos escrever assim, ó, para isso, considere epsilon maior do que zero um número real dado, Pronto, eu já estou considerando aqui o número epsilon maior que zero um número real dado qualquer, tá?
Bom, agora eu devo exibir um delta, né? Estou considerando um epsilon qualquer, maior do que zero, devo exibir um delta que vai cumprir essa condição, tá bom? Vamos trabalhar com a primeira informação que o problema, né? A primeira informação que a gente tem que é o limite de f de x quando x tende a igual a L. Tá vendo aqui, ó? Bom, então, como? Vamos considerar as duas informações já, ó. Como limite de f de x quando x tende a igual a L e limite de g de x quando x tende a é igual a m. Essas foram as considerações que a gente fez. Por definição, pessoal, existem ΔI e ΔII, devagarzinho você entender, ó. Eu considerei esse epsilon maior que zero como limite de f de x quando x tende a igual a L e limite de g de x quando x tende a igual a m. Existem ΔI e ΔII. Existem ΔI e ΔII, positivos, é claro, né? Tais que satisfazem as seguintes condições. Pensando no limite de f de x quando x tende a igual a L. Então, 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que ΔI, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Nem isso, pessoal? Ó, como limite de f de x quando x tende a igual a L, existe um ΔI, tal que 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que ΔI, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Definição de limite. Bom, agora pensando no segundo limite. Limite de g de x quando x tende a igual a m. Então, o que significa? Significa que 0 menor que módulo de x menos a, que é menor que o ΔI. O ΔI está associado ao primeiro limite. O ΔI é associado ao segundo limite, tá? 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que ΔI, implica em módulo de g de x menos o limite, que é m, menor do que epsilon. Excelente, excelente. Bom, pessoal, está na hora de eu exibir meu delta, né? Está na hora de eu exibir o meu delta, que vai cumprir essa condição aqui em cima, não é verdade? Bom, mas esse meu delta, o delta que eu vou exibir, deve me garantir que isso ocorre e isso aqui também ocorre. Porque eu vou precisar dessas duas informações aqui, tá bom? Então, a fim da gente garantir que essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, a gente vai considerar o nosso delta o menor desses dois delta, o menor entre ΔI e ΔII. Vamos escrever isso? Bom, agora vamos fazer assim, ó, tomando delta igual ao mínimo entre ΔI e ΔII, ΔI e ΔII, temos o quê? Olha só, 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta. Agora presta atenção na grande jogada aqui, pessoal. Olha só, olha só. Se isso aqui ocorre, eu garanto que isso aqui ocorre. Por quê? Porque o delta é o mínimo desses dois números, entre ΔI e ΔII. Então, esse delta é menor ou igual, né, do que ΔI. Então, o que a gente tem aqui? Olha, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor que ΔI. Opa, isso aqui ocorre. Também esse delta aqui é menor ou igual do que o ΔI. Então, o que eu vou ter? 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que ΔI. Eu garanto que isso aqui ocorre. Bacana, não é verdade? Bom, então tá, pessoal. Isso implica em quê? Isso implica... Agora eu preciso de uma informação a respeito disso aqui, né? Vamos registrar isso aqui de novo? Isso implica em módulo de f de x mais g de x menos o limite, que é L mais M, módulo disso. Bom, o que eu posso escrever assim agora é continha, tá, pessoal? Isso é igual a módulo de f de x mais g de x menos L menos M, resolvendo esse parênteses aqui, né? Menos
L menos M, que eu posso agrupar o f de x com menos L, né? Então isso é igual a módulo de f de x menos L, e vou agrupar também o g de x e o menos M. Então, mais módulo de, melhor dizendo, g de x menos M. Excelente. Módulo aqui. Bom, pessoal, ainda eu não usei essas duas condições aqui ainda não, tá, pessoal? Estou só preparando o terreno ainda. Agora a gente vai usar uma propriedade que é muito usada em cálculo, que é a desigualdade triangular. E o que diz a desigualdade triangular? Diz que módulo da soma A mais B, módulo da soma, não é a soma dos módulos. O módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. É menor ou igual do que A, módulo de A mais módulo de B. Desigualdade triangular. Pessoal, o tempo todo em cálculo a gente está usando essa desigualdade. Importantíssimo. O que diz? O módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Tá? E olha o que eu tenho aqui, pessoal. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um módulo, tá vendo? De uma soma. De acordo com essa propriedade, o módulo de uma soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então a gente escreve aqui, ó, menor ou igual, deixa eu vir para cá agora, menor ou igual do que módulo de f de x menos L mais módulo de g de x menos M. Pronto. Agora, pessoal, vou usar essas duas condições aqui, tá bom? O que a gente sabe? Que o módulo de f de x menos L, tá vendo aqui? É menor do que epsilon. Um detalhe, pessoal. Só para fechar a continha aqui bonitinha, se você quiser colocar aqui epsilon ou epsilon sobre 2, dá mesmo, não tem problema não, tá? Você pode colocar epsilon ou epsilon sobre 2. Pode colocar, dado um epsilon maior do que zero qualquer, aqui você pode colocar epsilon vezes uma constante qualquer que não tem problema. Só para fechar as contas ali bonitinho, tá? Então eu sei que o módulo de f de x menos L, tá vendo aqui? É menor do que epsilon sobre 2. Então, epsilon sobre 2. Mais o módulo de g de x menos m, tá vendo aqui? O módulo de g de x menos m é menor do que epsilon sobre 2. Bom, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 vai dar 2 epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. E aí, pessoal, eu acho que o objetivo foi alcançado. Por quê? Por que foi alcançado? Dado um epsilon maior do que zero, eu precisava exibir um delta que cumprisse essa condição. Não foi o que eu fiz? Eu considerei um epsilon maior do que zero qualquer e exibi um delta. Quem é o delta? O mínimo entre esses delta 1 e delta 2. E esse delta cumpriu a condição de que módulo de f de x mais g de x menos L mais M é menor do que epsilon, que era o que eu estava precisando. Tudo bem? Bom, agora é só finalizar, né? Vamos escrever assim, ó. Isso mostra que limite quando x tende a de f de x mais g de x é igual a L mais M, né? Mas quem é o L pra gente? É o limite de f de x quando x tende a A. Limite de f de x quando x tende a A. Mais o M. Quem é o M? É o limite de g de x quando x tende a A. Excelente, pessoal. Está demonstrado aí, através da definição, que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites aqui, tá, pessoal, existam, tá? Então, a gente usou a definição. Tudo bem? Pessoal, uma observação aqui é a seguinte. A segunda propriedade dos limites, propriedade 2, diz que o limite da diferença é a diferença dos limites. Vou deixar isso aí como exercício para você, tá? De maneira completamente análoga, fazendo alguns ajustezinhos aqui, você consegue provar que o limite da diferença é a diferença dos limites. Fica aí para você tentar fazer, tudo bem? Bom, pessoal, a fim de demonstrarmos a próxima propriedade, que é o limite do produto é o produto dos limites, a gente precisa de 2 teoremas, tudo bem? E o primeiro teorema diz o seguinte: se limite de f de x quando x tende a A é igual a L,
então o limite da função f de x menos L, né, dessa nova função, quando x tende a A, é igual a zero. Na verdade, isso aqui é uma equivalência, tá, pessoal? Se isso, então isso, e se isso, então isso. Mas eu vou fazer só a primeira parte, a outra parte é bem tranquila. Tenho certeza que você vai conseguir demonstrar aí a outra parte, tá? Então vamos ver como é que a gente demonstra isso? Vamos lá, demonstração. Bom, o que a gente deve mostrar mesmo? Vamos registrar. Devemos mostrar que, dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, né? Existe um delta maior que zero, que cumpre a seguinte condição. Qual condição esse delta tem que cumprir? A seguinte, olha, zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em que? Em módulo da função considerada aqui, que é o f de x menos L, f de x menos L, aqui é a função considerada, não é verdade? F de x menos L. Menos o limite, que é zero, menos zero, isso tem que ser menor do que epsilon. É isso que eu preciso mostrar, não é verdade? Então, dado um epsilon maior que zero qualquer, eu tenho que exibir um delta maior que zero que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor que delta, implica em módulo da função, ó, a função é f de x menos L. Menos o limite, que é zero, tem que ser menor do que epsilon. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos escrever assim, ó, para isso, considere epsilon um número real dado. Considere epsilon maior do que zero, um número real dado. Número real dado. Vou usar a informação que ele me deu, tá, pessoal? Que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Bom, então, como limite de f de x quando x tende a A é igual a L, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição, tal que estou pensando na definição de limite. Tal que acontece o quê? Ó, zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em quê? Implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Não é isso, pessoal? Eu estou usando o fato de que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. O limite de f de x quando x tende a A é igual a L. O que isso significa? Significa que para esse epsilon aqui que eu considerei, existe um delta maior do que zero que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Mas essa desigualdade aqui, pessoal, essa desigualdade é equivalente a escrever módulo de f de x menos L menos zero, não é a mesma coisa? Eu só subtrair zero aqui dessa quantidade, na verdade, eu posso fazer isso. Menor do que epsilon. E aí eu acho que o objetivo foi alcançado, não era isso que eu precisava? Olha, módulo de f de x menos L menos zero menor do que epsilon. Era isso que eu precisava. Acabou. Bom, então, isso mostra, vamos vir para cá agora, ó. Isso mostra que o limite, quando x tende a A de f de x menos L, da função f de x menos L,
é igual a zero. Um teorema até simples, na verdade, pessoal, mas muito útil aqui no cálculo, tá? Limite de f de x quando x tende a A igual a L, significa que o limite da nova função f de x menos L, quando x tende a A, é igual a zero. E uma observação que eu já citei, vale a recíproca também. Vou deixar como exercício, tá? Se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Bem simples, é só seguir os passos aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, e o segundo teorema que a gente vai precisar para demonstrar que o limite do produto é o produto dos limites é esse aqui, olha. Limite de f de x quando x tende a A igual a L e limite de g de x quando x tende a A igual a zero. Então, o limite do produto f de x vezes g de x quando x tende a A dá zero. Tudo bem? Então tá, vamos ver como é que a gente demonstra isso? Inicialmente, o que eu preciso demonstrar? Eu preciso demonstrar o seguinte, olha só. Devemos mostrar que dado epsilon maior do que zero, devo mostrar que existe um delta maior do que zero, que cumpre a seguinte condição, ó, tal que, deixa eu até destacar aqui, tal que ocorre o seguinte, zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo da função considerada, que é o produto f de x vezes g de x, f de x vezes g de x, menos o limite L, que é zero, isso é menor do que epsilon. Excelente, tá bom, pessoal? Então, isso aqui que eu preciso mostrar, na verdade, via definição. Quero mostrar esse limite aqui. Então, via definição, eu devo mostrar que, dado um epsilon maior do que zero qualquer, eu tenho que exibir um delta, né? Existe um delta maior que zero que satisfaz essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo da função considerada, que é a função produto, menos o limite, que é zero, tem que ser menor do que epsilon. Excelente. Então tá, vamos lá. Continuando. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever assim agora. Vou usar essa primeira informação aqui, tá? Como o limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, dado epsilon igual a 1, por exemplo, ó, epsilon igual a 1, né? Porque como o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, para qualquer epsilon considerado, né, existe um delta que satisfaz aquela condição da definição. Em particular, para epsilon igual a 1. Então, se epsilon é igual a 1, o que acontece? Existe um delta 1, tal que, acontece o seguinte, ó, tal que, vamos lá, o que esse delta 1 vai fazer para a gente? Tal que 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta 1, implica... Bom, deixa eu preparar o terreno aqui, olha. Eu quero informação a respeito de módulo de f de x, tá? Vê se você concorda comigo, ó. O módulo de f de x, eu posso escrever como sendo módulo de f de x menos L mais L. Não é verdade? Né? O f de x, como é que eu escrevi o f de x? Eu escrevi f de x menos L mais L, ou seja, subtrair L sobre L. Isso pode fazer sem problema nenhum. E agora aqui nesse momento, pessoal, eu vou usar a desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular mesmo? O módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos, a desigualdade triangular. Então, é exatamente isso que eu tenho aqui, olha, o módulo de uma soma. Então, de acordo com a desigualdade triangular, isso é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então, menor ou igual do que módulo de f de x menos L mais o módulo de L. Excelente, não é verdade? Muito bem. E é nesse momento agora, pessoal, que eu estou usando a definição, tá? Para esse epsilon igual a 1, existe um delta 1, tal que 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta 1,
implica que essa quantidade aqui é menor do que o epsilon considerado, e o epsilon considerado aqui é 1, tá? Então aqui eu vou colocar menor do que 1, e o módulo de L a gente repete, ó, mais módulo de L. Excelente, excelente. Bom, então usei aí a informação de que o limite de f de x quando x tende a é igual a L. Agora eu vou usar a segunda informação, tá, pessoal? Que o limite de g de x quando x tende a é igual a 0. Vamos escrever assim, ó, como, deixa eu mudar de cor aqui, ó, como limite de g de x quando x tende a é igual a 0, para todo epsilon maior que 0 que a gente considerar, para todo, esse é o sinal de para todo, tá? Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta2, existe um delta2 que cumpre a seguinte condição, ó, tal que, vou até destacar aqui, tá? Olha só, tal que acontece o seguinte, 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta2, implica em quê? Em módulo da função. Quem é a função considerada aqui? É o g de x, módulo de g de x, menos o limite. Quem é o limite? É 0. Isso tem que ser menor do que epsilon, né? Menor do que epsilon, mas você colocar epsilon vezes uma constante, ou epsilon dividido por uma constante diferente de 0, dá a mesma coisa, não tem problema nenhum não. Então, eu vou colocar assim, ó, epsilon sobre 1 mais módulo de L. Só para a gente fechar as contas aí com um epsilon bonitinho no final. Considere agora, epsilon maior do que 0, um número, estou pensando nessa primeira escrita aqui agora, tá? Esse epsilon aqui, ó, um número real dado. Então, considerei um epsilon qualquer, e aí, pessoal, eu vou tomar o delta, tá na hora de eu exibir o meu delta. E esse meu delta deve me garantir que isso ocorre e isso aqui também ocorre, como a gente fez na propriedade anterior. Então, quem vai ser esse delta? O delta vai ser o mínimo entre delta 1 e delta 2, tá bom? Então, considera agora epsilon maior que 0, número real dado. Tomando delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, temos o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em que, já que temos delta aqui, né, e esse delta é o mínimo entre delta 1 e delta 2, a gente garante que isso aqui ocorre, isso aqui também ocorre. Muito bem, muito bem. Bom, eu quero uma informação a respeito de que mesmo? Isso aqui, né? Eu preciso concluir isso aqui. Então vamos escrever isso aqui. Isso implica que módulo de f de x vezes g de x menos 0 é o mesmo que módulo de f de x vezes g de x. Estou fazendo com todos os detalhes, tá, pessoal? Vezes g de x. Agora a gente usa uma propriedade dos módulos que diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso é igual a módulo de f de x vezes módulo de g de x. Excelente. Agora a gente usa essas condições aqui, tá, pessoal? Olha só. A gente sabe que o módulo de f de x, olha para cá, ó, o módulo de f de x é igual, que é menor é igual, que é menor do que 1 mais módulo de L. Então, o módulo de f de x é menor do que 1 mais módulo de L. Então, vamos colocar aqui, ó, menor do que 1 mais módulo de L. Excelente. Vezes, e o módulo de g de x? Tá aqui, olha, o módulo de g de x menos 0, ou g de x é a mesma coisa, na verdade. Então, módulo de g de x menor do que epsilon sobre 1 mais módulo de L. Esse é menor do que
epsilon sobre 1 mais módulo de L. Excelente, né? Então, essa quantidade com essa você vai cortar, sobra o epsilon. E aí eu acho que o objetivo foi alcançado, né? O que eu estava precisando mostrar, pessoal? Eu estava precisando mostrar o seguinte, ó, que dado um epsilon maior do que zero qualquer, eu precisava exibir um delta, mostrar que existe um delta que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo de f de x vezes g de x menos zero menor do que epsilon, tá? Então, eu considerei um epsilon maior do que zero qualquer, né, um número real dado, e tomei para delta o menor desses dois deltas. E tomando para delta o menor desses dois deltas, olha o que aconteceu. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implicou em módulo de f de x vezes g de x menos zero menor do que epsilon. Bacana, não é verdade? E aí acabou, né? Vamos lá, vamos só finalizar aqui a escrita. Vamos escrever assim, ó. Isso mostra que o limite, quando x tende a de f de x vezes g de x, f de x vezes g de x, isso dá zero. Resultado também importantíssimo, tá, pessoal? Então, se o limite de f de x quando x tende a A é um número L qualquer, e limite de g de x quando x tende a A é zero, o limite do produto também vai ser zero. Estamos agora pronto para, em condições de demonstrar que o limite do produto é o produto dos limites. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente tem condições de demonstrar a terceira propriedade dos limites, que diz que limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual a limite de f de x quando x tende a A vezes limite de g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Já deixei aqui, ó, a nossa cola, os dois teoremas que a gente demonstrou aí anteriormente, que nós vamos usar agora para justificar essa propriedade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente demonstra isso. Bom, vamos considerar também que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L e o limite de g de x quando x tende a A é igual a M. Vamos lá, então considere limite de f de x quando x tende a A igual a L e limite de g de x, limite de g de x, quando x tende a A é igual a M. Excelente. Então, diante disso, eu devo mostrar que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, é o quê? É L vezes M, tá bom? Bom, assim, olha só o que a gente vai fazer. Professor, nós vamos fazer todas as contas de novo? Não, agora a ideia é usar os dois teoremas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou calcular o limite de f de x vezes g de x menos L vezes M, tá? Quando x tende a A. E aí, a ideia é concluir que esse limite aqui, pessoal, quando x tende a A aqui, que esse limite aqui é igual a zero. Porque se esse limite for igual a zero, aí você olha para essa parte aqui do teorema, olha, a volta dele. Limite de f de x menos L quando x tende a A é igual a zero, significa que o limite de f de x quando x tende a A é L. Tá aqui. Então, se esse limite aqui, olha, se esse limite aqui for zero, significa que o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é o L vezes M. Tudo bem? Essa é a ideia. Muito bem. Bom, pessoal, então vamos lá. O que está dentro do colchete aqui, eu posso escrever assim, olha, limite quando x tende a A de quem, ó? F de x vezes g de x. Vamos escrever assim, menos L vezes g de x, menos L vezes g de x. Para não alterar, né, o valor da expressão, a gente soma mais L vezes g de x. E ainda menos L vezes M. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Não vai se perder, não. Olha, o que eu fiz aqui?
Eu peguei essa expressão e subtraí LG de x e somei LG de x. Tá? Então a gente tem que subtrair e somar para não alterar o valor da expressão. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, por que convém fazer isso? Pessoal, convém fazer isso para a gente poder associar, relacionar o pedido com os dados. Essa é a ideia, tá bom? Então tá, isso é igual a limite quando x tende a de quem? Eu vou olhar para essas duas parcelas aqui, tá vendo? Vou olhar para essas duas parcelas aqui. Observe que elas têm um fator g de x em comum. Vou colocar em evidência, tá? Então, ó, g de x, abre parênteses. A primeira parcela dividida por g de x vai sobrar o quê? Vai sobrar o f de x. F de x. Menos a segunda parcela dividida por g de x sobra o L. Excelente, fechou parênteses. Mas agora olha para essas duas parcelas aqui agora, tá? Mas o que elas têm em comum? O L, vamos colocar em evidência. L, abre parênteses. Primeira parcela dividido por L sobra o g de x. Excelente. Menos a segunda parcela dividido por L sobra M. Fechou parênteses, fechou o colchete. Observe, pessoal, que a gente tem aqui o limite de uma soma e nós já provamos que o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso é o mesmo que escrever limite quando x tende a de quem? De g de x vezes f de x menos L, é o primeiro limite, não é verdade? Mais o limite quando x tende a de quem? De L, né? L, que multiplica g de x menos m. Bom, pessoal, está na hora da gente usar os teoremas, tá? Então, devagarzinho para a gente entender. Olha só, olha só. Esse limite aqui, limite quando x tende a de f de x menos L, esse limite vai dar zero. Estou olhando aqui, olha, para o primeiro teorema, tá vendo? Limite de f de x quando x tende a é L, tá aqui, ó. Significa que o limite de f de x menos L quando x tende a dá zero. Então, eu sei que esse aqui dá zero, tá? E o limite de g de x quando x tende a, esse aqui dá m, né? Esse aqui dá m. Agora você olha para o segundo teorema. Se o limite de f de x quando x tende a é uma constante e o limite de g de x quando x tende a dá zero, o limite do produto dá zero, não é verdade? É exatamente nesse contexto que eu estou, não é verdade? Então, o limite desse produto aqui, melhor dizendo, esse limite é zero. Excelente, não é verdade? Aqui vai dar zero. Mas, vamos analisar o segundo limite. O que a gente tem? Olha só. Esse limite, limite de g de x, limite quando x tende a de g de x menos m, vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, limite de g de x quando x tende a é igual a m, de acordo com esse primeiro teorema, o limite de g de x menos m quando x tende a dá zero. E esse L aqui a gente pode encarar como sendo uma função constante, né? O limite dessa função aqui é o próprio L. De acordo com o segundo teorema, esse aqui dá L e esse aqui dá zero. O segundo teorema garante para a gente que esse limite aqui é zero. Tudo bem? Então eu vou ter aqui, pessoal, o zero mais zero, que é igual a zero. E aí acabou, né? Por que acabou? Por que acabou? Porque eu mostrei que o limite de f de x vezes g de x menos L vezes m quando x tende a está dando zero. Não é verdade? Aí, de acordo com a volta do primeiro teorema, significa que o limite de f de x vezes g de x quando x tende a é L vezes m. Tudo bem? Isso mostra o quê? Que limite quando x tende a do produto, né? F de x vezes g de x é o quê? É L vezes m, mas o L é o limite de f de x quando x tende a A. É o limite de f de x quando x tende a A. E o m é o limite de g de x quando x tende a A. É o limite
de g de x quando x tende a A. Tudo bem, pessoal? Então tá aí demonstrado para vocês que o limite do produto é o produto dos limites.